Cada dia vendo mais mulheres engravidando cada vez mais tarde, e existem inclusive modelos para você avaliar isto, né, do ponto de vista matemático e a influência desse adiamento da maternidade sobre a fertilidade, né? Então é óbvio que isso é uma coisa que preocupa a gente. É óbvio que todos os dias a gente vê isso e é exatamente isso que a gente vai conversar. Mas antes de conversar sobre isso, existem algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? E que a gente tem que lembrar que elas estão acontecendo. Então, obviamente, eu estou no tempo de que todo mundo tem um aplicativo no celular, né? E existem, se vocês botarem a fertilidade, vão aparecer uma série de aplicativos, existem um monte de aplicativos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse, porque este especificamente, esse Ovia Fertility, é um aplicativo que que tem publicação, né, científica, né? E é super importante a gente pensar nisso. Então, o tempo de concepção, né, e o ciclo menstrual, usando aplicativos para conceber, né? Então, é uma coisa que é interessante porque, inclusive, vale a pena a gente discutir isso com as nossas pacientes, principalmente no consultório ginecológico, né? Então, o aplicativo está na mão de todo mundo, né? Vocês estão o tempo todo aqui, muitas vezes na reunião, olhando os aplicativos, e a gente fica aqui discutindo sobre isso, e eu acho que é super importante a gente pensar nisso. Então, essa é a carinha dele, tá? Se depois vocês quiserem, vocês entram aí para dar uma olhada. E esse trabalho diz respeito a um grupo de pacientes, aqui o fluxograma desse trabalho especificamente, mostrando que eu tenho aqui as pacientes que indicaram, elas baixaram o aplicativo e indicaram no aplicativo que iam começar a tentar engravidar, né? Então aqui está o modelo ajustado com 48.835 pacientes, e aqui olha que coisa interessante, começa a dar alguns dados que suportam aqueles dados que a gente tinha anteriormente na literatura, né? Quer dizer, o tempo médio de concepção entre as mulheres no modelo ajustado foi de 3,94 meses, tá? O que é exatamente aquilo que eu falei para vocês antes, que até 6 meses é o tempo natural da maioria das mulheres dos casais férteis de engravidar, né? Mas aqui começam algumas coisas que são muito interessantes e que a gente tem que pensar também para as nossas pacientes. Olha lá. Mulheres com ciclos de 27 a 29 dias conceberam mais rapidamente do que mulheres com ciclos de 25 a 26 dias, né? O que significa isso? Que embora a gente tenha no livro, no SPER-OFF está lá muito claro, né, o que define menstruações regulares. Então, embora eu tenha para mulheres com ciclos regulares aqui, isso aumentou 0,41 meses e foi significativo a taxa de aumento, né, quando comparado às mulheres com 27 a 29 dias. Se o ciclo é de 30 a 31 dias, 0,27 meses a mais, né? E de 32 a 33 dias, 0,44 meses. E 34 dias, 0,75. Porque a partir de 35, então, eu estou diante de uma alteração, né? Isso está no livro, textos clássicos de ginecologia. Mas então, de 25 a 34 dias, eu vou ter alterações e vou ter diferenças. Quando essas pacientes têm variabilidade maior, quer dizer, aquela paciente que um mês menstrua 25 dias, no outro mês menstrua 32, 33, essa paciente vai ter um tempo maior ainda de tentativa para engravidar, né? Então, isso é um dado importante, principalmente quando eu estou no meu consultório e a paciente vira para mim e fala assim, olha, vou começar a tentar. Eu tenho que, obrigatoriamente, orientá-la e, eventualmente, eu estou olhando esse trabalho, e isso é minha conclusão, não é conclusão do trabalho,
eu estou, em muitas situações, autorizado até a induzir a ovulação dela, para regularizar. Depende da idade esse trabalho? Esse trabalho especificamente não, mas tem um outro que eu vou mostrar que depende. Tá? E nesse especificamente ele fez um modelo ajustado, tirou as não fumantes, fez toda uma coisa para poder dizer aquelas pacientes que estão absolutamente normais. Né? Aqui ele está avaliando, e veja que não são trabalhos antigos, né? Esse é de 2013, aquele é de 2019, né? Ele está avaliando o dia para a gravidez espontânea. Né? E aí ele diz que, no geral, a probabilidade de concepção específica para o dia aumenta acentuadamente 7 dias após o último período menstrual, atingindo seu máximo em 15 dias e retornando a zero em 25 dias. Então, tudo que a gente já sabe, nenhuma novidade, mas isso está aí publicado mostrando algumas coisas que são importantes. A probabilidade de estar dentro da janela fértil era de 2% no quarto dia. E uma probabilidade máxima de 58% no dia 12 e 5% no dia 21 do ciclo. Tá? Nada de novo, tudo certinho, tudo perfeito, ele só está contando para a gente que aquilo que a gente sabe é verdade. Né? E aqui o gráfico. Então, no geral, a probabilidade de concepção específica para o dia aumenta acentuadamente 7 dias após o último período menstrual, atingindo o máximo em 15 e retornando a zero em 25. Né? Aqui está o gráfico disso. Tá? A probabilidade de concepção em ciclos férteis de acordo com as características do ciclo menstrual. Então, se eu tenho ciclos regulares, eu aumento a chance de engravidar no momento da ovulação. Em ciclos regulares, eu tenho uma curva um pouco diferente, mostrando que eu vou ter uma janela de concepção um pouco mais larga do que a janela de concepção de pacientes com ciclos regulares. Tá? Aqui de acordo com a idade, mostrando que você também tem datas diferentes de concepção, de acordo com a idade, se maior ou menor, de 35 anos, mostrando que aos 35 anos essa janela vem um pouquinho para frente. Então, mulheres mais velhas tendem a conceber mais cedo dentro do seu ciclo, assim como as mulheres com ciclos regulares e mulheres brancas e negras em comparação com asiáticas. E eu não consegui, no trabalho ele também não discute, por que existe essa diferença racial. Né? Mas provavelmente isso deve ter a ver com a formação do corpo lúteo e o tempo de duração desse corpo lúteo nessas mulheres. A probabilidade de concepção específicas para os dias em ciclos férteis de acordo com a etnia, olha lá, mostrando que as brancas têm uma tendência, as brancas e negras, uma tendência a ter uma concepção diferente das asiáticas. Né? Aqui diz respeito ao desejo de gravidez e à utilização de kits de predição de ovulação. Né? E esse trabalho é interessante porque ele mostra exatamente aquilo que é importante também para a gente, que é a utilização aqui, vocês estão vendo, é uma meta-análise, chegou com 4 artigos no final, mostrando que o uso de kits de LH tem o potencial de capacitar casais e mulheres que estão tentando engravidar. Como recurso adicional para o gerenciamento da fertilidade, esses kits podem aumentar a probabilidade de engravidar. Então, a utilização desses kits, e eu tenho cada vez mais utilizado esses kits, e o interessante é que eles não foram causadores de estresse e ansiedade adicional, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu mandava as pacientes utilizar. Né? Então, eles foram altamente aceitáveis pelos usuários finais e melhoraram a consciência e o conhecimento da fertilidade para esses usuários. Isso é muito interessante porque, obviamente, isso tem a ver com questões de saúde pública, que é a ideia de que em lugares remotos, né, a utilização desses kits, onde você não tem acesso fácil ao ultrassom e aos médicos, você pode orientar essas pacientes a utilizarem, porque isso aumenta a taxa de concepção desses casais. Tá?
Isso vem, a ideia desses estudos, e eu só botei esse trabalho por conta disso, é um trabalho de 95, né, em que se discutia também o tempo entre a relação sexual e a ovulação e a obtenção de gravidez, né? E quase todas as gestações podem ser atribuídas à relação sexual durante um período de 6 dias que termina no dia da ovulação. Tá? Para propósitos práticos, o momento do intercurso não influencia o sexo do bebê, né? Que é um outro mito urbano e que em 1995 isso já foi publicado, mostrando que não tem nenhum valor, né? A relação sexual programada pode melhorar a taxa de gravidez em relação à relação sexual sem previsão da ovulação. A qualidade, isso aqui é uma meta-análise da Cochrane, mostrando que a qualidade dessas evidências é baixa. Mas, obviamente, a gente está autorizado naquele grupo de pacientes que estão tentando a orientar esse tipo de comportamento, né? Aqui outro trabalho, 2017, mostrando que depois dos 6 meses, né, e acompanhando essa mulher por 8 meses, né, então, acabei os 6 meses e acompanhei por 8 meses. Aí o que aconteceu? A chance estimada foi só de 20% depois. Né, quer dizer, só 20% que chegaram aos 6 meses sem engravidar e continuaram tentando, nos 8 meses seguintes, só 20% engravidaram. Se passou 12 meses, só 15%. Tá? E se passou 18 meses, só 13%. Tá? O que significa, obviamente, que o tempo... essas coisas elas vão nos autorizando a ser um pouco mais agressivo no que diz respeito à propedêutica, né, para esse grupo de pacientes que está tentando conceber. E é por isso, exatamente por isso, que aquelas pacientes acima de 38 anos, com 6 meses de tentativa, você não tem que esperar mais. Entendeu? E esse trabalho é interessante porque ele faz um cálculo matemático, ele coloca isso numa fórmula para a gente poder calcular, né? Então aqui vocês estão vendo uma paciente de 27 anos e a chance dela conceber com 1 ano depois, a chance é 30, a paciente de 27 anos nós estamos falando, hein, gente? 1 ano depois, 35%, 26%, isso vai diminuindo conforme vai passando o tempo, a chance dela conceber gradualmente, tá? Mas é muito interessante esse trabalho, eu acho que vocês podem depois dar uma lida, porque a calculadora é bastante interessante do ponto de vista da gente aplicar. Isso está aqui, né? A gente sabe disso, né? E a chance se eu pegar 100 pacientes com 3 anos de tentativa, né, só 14% vão conseguir engravidar espontaneamente. Né? Então peguei 100, 14 engravidam ao longo de 1 ano ainda. Tá? Outra coisa que está na moda e todo mundo falando e todo mundo pedindo e coisa, quer dizer, no ciclo que a paciente está tentando engravidar, qual é o valor do AMH? Nenhum. Né? Nenhum. A única coisa que tem valor é a idade. Né? O resto, nada. Nada é significativo. Raça, status marital, tratamento, se tem ou não filhos anteriores, número de perdas gestacionais, etc, etc. Quer dizer, se a gente pegar todos esses fatores, a única coisa que efetivamente importa em relação a isso, levando em consideração o nível de AMH, é só a idade. Né? Então o AMH ele não tem utilidade para fins de aconselhamento pré-concepcional em mulheres férteis. Aqui a concepção espontânea em pacientes que tenham ou infertilidade inexplicada ou um fator masculino leve, né? Isso é interessante também porque dos 602 casais incluídos, houve 342 gestações em andamento, dos quais 77 ou 23% resultaram em concepção natural. A taxa de concepção natural nesses casais estimadas foi de 24,5%
no nível da corte. E vejam que todos os números aqui que eu estou mostrando para vocês são exatamente iguais quando a gente pega, por exemplo, uma paciente que chega no consultório e engravida espontaneamente durante a propedêutica ou durante o início da história. Por quê? Obviamente, eu sempre vou ter uma chance de engravidar nesse período de tentativa. Tá? E existe uma outra coisa que também é um mito, né, que todo mundo fica falando, que é o aumento de taxas de infertilidade na população. Tá? E aí esse trabalho, que também é um trabalho de 2012, que mostra, né, quando a gente analisa os dados demográficos e reprodutivos das pesquisas domiciliares, para tentar ver padrões de infertilidade, independente do número, só houve diminuição na África subsaariana e no sul da Ásia. E isso provavelmente não tem a ver com fertilidade ou infertilidade, e sim com doenças adquiridas. Tá? Então, quando a gente olha isso, a gente vê que os gráficos de prevalência, eles só aqui e aqui. Tá? Bom, isso aqui é óbvio, a gente tem que fazer a propedêutica, não tem que esquecer que ela tem que permanecer, não existe indução de ovulação sem controle ultrassonográfico, o trigger de ovulação, dentro dessa discussão, eu acho que ela é interessante, porque facilita a vida do casal muitas vezes, mas isso traz um novo estresse, que é a ideia, e a gente tem que discutir isso com o casal, porque você interfere de uma forma muito importante na relação deste casal, orientando para que ele tenha relações em dias que eventualmente eles não estavam afins. Né? Então, obviamente que essa é uma questão que tem que ser muito conversada com o casal sobre isso e orientada do ponto de vista prático. Só para vocês lembrarem, o Emerson já falou isso muitas vezes, mas é interessante vocês relembrarem isso, né? Nossa, ficou ruim ali. Que na realidade, quando a gente pega todas as coisas que fazem com que um casal desista, né, a única coisa efetivamente que tem diferença significativa, né, é a categoria da fertilidade. Só que se você separa por tipo de fertilidade, só quem faz significância é o fator masculino grave. Tá? Endometriose não faz, fator masculino leve não faz, desconhecida não faz, imunológica, tubária, nada. Olha lá. Desculpa aqui, viu, gente, mas eu juro que é fator masculino severo e aqui dá 0,000 qualquer coisa. Né? Quer dizer, mostrando que a única coisa que significantemente dos fatores faz o paciente desistir é fator masculino grave. Tá? Então aqui as causas, né? Então vocês estão vendo aqui a alteração física e psicológica, desconhecida, problemas de relacionamento e divórcio, não querer que faça ICSI, só fertilização, adoção, qualidade ruim de embrião e má resposta ovariana, que são causas de abandono de tratamento. Né? E esse trabalho é do registro alemão, é um trabalho extremamente completo, com 571 mil ciclos de tratamento no registro alemão, mostrando algumas coisas que são as causas de abandono, e aí vocês estão vendo aqui que isso sempre no último ciclo de terapia, né, no último ciclo de tratamento. Tem muitas pacientes aqui que vão ter 6, 7, 8 ciclos. Então elas estão levando em consideração no último ciclo de tratamento se ela engravidou ou se ela não engravidou, e se ela não engravidou, se ela abandonou. Tá? Então são as causas totais de saída do processo. Né? Então vocês estão vendo aqui, nós falamos em 57 mil, aqui
você tem um grupo de pacientes com gestação ainda em tratamento, esse grupo de pacientes, com gestação em andamento, aqui não nascimento, mas ainda em tratamento 44 mil. Nascimentos 45.699, 37,3%. Quer dizer, então 37,3% dos pacientes que iniciaram o processo saíram do processo grávidos. Tá? E sem nascimento, 76.861. Tá? Então vamos lá. O momento, né? Pacientes que descontinuaram no momento da estimulação, 2.400 pacientes, 3%. Que não teve embrião para transferir, 10%. Negativo, teste de gravidez negativo, 56.000, 73%. Aborto, 3.000, 4,53%. Ectópica, 0,27%. E perda de follow-up, 8%, mostrando que, aqui 100%, mostrando que as causas, então, elas estão aqui, né? Sem transferência de embrião, teste de gravidez negativo, aborto e ectópica, né? A idade dessas pacientes que desistem, né? E quando elas desistem. Então, obviamente, o maior grupo deles está aqui nas pacientes acima de 40 anos. Né? Lógico, porque é aqui que eu tenho maior causa de aborto, maior causa de não gravidez, maior causa de falha do processo, etc, etc. Tá? E olha que interessante, né? Porque quando a gente olha este gráfico, o que é isso? Os pacientes que saíram do processo, né? Com ou sem nascimentos vivos, e aí número de ciclos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você vê que até o 10º ciclo, 30% dos pacientes desistem. Né? 30, 31, 32. Então, óbvio que eu tenho um grupo aqui que saiu porque engravidou, e um grupo que saiu porque não quis mais. Né? Aqui um grupo que saiu porque engravidou, é óbvio que isso vai mostrando que a porcentagem, então, até o 10º ciclo é a mesma. A partir do 10º é que eu começo a ter o número de pacientes que chegaram em 11, 83% desistiu depois. E aí não tem o viés financeiro, né? Não. E aqui 100% depois do 21, né? Ninguém aguentou mais que 21 no registro alemão. Então, olha lá, ó. Número de pacientes, né? Que chegaram no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, no quarto ciclo, no quinto ciclo, no sexto, sétimo ciclo. Se vocês olharem o número de pacientes que abandonaram, então estão aqui, ó. 36 é sempre esse número aqui é a diminuição desse aqui, né? 122 menos 36, 85. Aí 28, aí eu vou tendo esse dropout aqui, esse abandono desse grupo de pacientes, né? Então, olha aqui, ó, 14% porque tiveram nascido vivo, né? 14, 13, 12, vai se mantendo basicamente a mesma coisa. Tá? O que significa isso? Que até o 7º ciclo você tem que ir continuando, porque não existe diminuição da taxa de gravidez nesse grupo de pacientes do registro alemão. Tá? Aqui a taxa de abandono, que é aquela que a gente viu lá, que sempre gira em torno de 30, 30 e poucos %. Né? Aqui a taxa com nascimento, né? Sem nascimento, tá? E aí vai. E eles também chegam à conclusão que o estresse psicológico da infertilidade, também o estresse causado pelo tratamento médico reprodutivo, estão entre os motivos mais comuns pelos quais a terapia não é continuada, tá? E aí esse outro trabalho também vai no mesmo, na mesma tocada, né? Porque os casais abandonam mesmo tendo possibilidade ilimitada de tratamento, né? Gratuito.
134 casais incluídos, apenas 46 interromperam o tratamento de fertilização in vitro sem atingir 2 filhos. Tá? Depois de realizar uma média de 6,2 ciclos de fertilização in vitro para alcançar o primeiro nascimento. Os motivos apresentados foram esperança perdida de sucesso, né? Carga psicológica, divórcio, recomendação da equipe médica, dificuldades burocráticas e condição médica geral. Os principais motivos para o abandono em nosso ambiente livre de custos foram os seguintes: carga psicológica e esperança perdida de sucesso. Devido à alta disponibilidade de tratamento, a recomendação da equipe médica foi um fator menos significativo em nosso estudo.